Mas eu quero, nessa palavra, que toda promessa que vai vir sobre a nossa vida, nós precisamos resistir toda a tentação. Fala assim para o seu irmão: quando a promessa vier sobre a sua vida, você precisa resistir toda a tentação. Amém? Porque tentação não é pecado, você concorda comigo? Mas se você permanecer firme, você consegue vencer ela. Amém? Eu e você precisamos entender que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos leva para um lugar onde nós possamos acessar as promessas do Senhor. A confiança que faz você acessar algo. E eu e você temos promessas sobre a nossa vida, sim ou não? Mas toda pessoa que tem uma promessa, ele vai ser tentado. Amém? Ninguém fica imune da tentação. Olha assim, seu irmão. Ninguém é imune da tentação. Amém? Existem tentações específicas que vamos ter em tempos determinados. Amém? O certa tentação que você está passando hoje não vai ser a mesma que você vai passar amanhã. Por quê? Porque existem níveis de tentações que nós passamos. E muitas das vezes nós não conseguimos alcançar a promessa porque nós recebemos essas tentações sobre a nossa vida e nós impedimos que alcancemos aquilo que Deus tem para nós. E eu e você precisamos entender que as tentações, elas sempre vão vir de acordo com a sua promessa. Amém? Ela não vai vir o contrário, ela vai vir de acordo com aquilo que Deus tem como promessa para você. Vamos ver uma pessoa que foi muito tentada. Em Mateus 4, de 1 a 11, a gente vai estar lendo. Jesus, ele foi muito tentado, gente. Mas ele resistiu a toda a tentação. Quando nós entramos no mês de confiar nas promessas do Senhor, o Deus de promessa, é para a gente entrar e acessar aquilo que nós necessitamos. Hoje pela manhã, nós vimos que a tribo Benjamim é desse mês. E eles cafundam, eles conseguem acertar um fio de cabelo. Então Deus já nos deu essa capacidade esse mês para destruir os nossos inimigos. Amém? Ele já nos adestrou para isso. E cada mês o Senhor vai nos dando algo poderoso para a gente poder manifestar. Só que a gente está no início do mês. Aí quando for chegar lá para o dia 15 do mês, você já esqueceu. E o inimigo se aproveita quando você se esquece de alguma coisa. Sim ou não? Quando você esquece de alguma coisa, não gera transtorno para a sua vida? Se você já saiu com o carro, você tem que voltar para buscar. Você perde tempo, sim ou não? E às vezes, quando você esquece de alguma coisa, dá dano, sim ou não? Esquece a panela no fogão, o que acontece? Prejuízo. Queimou tudo, perdeu tudo. Então, o inimigo, ele é mestre em fazer isso comigo e com você. Então, vamos ler a palavra em Mateus 4, de 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito, a Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A primeira coisa que eu quero falar aqui com a gente, aonde que Jesus ele foi levado? A primeira dimensão que Jesus foi levado no deserto, ele foi tentado no deserto, né? E deserto fala de zona árida e escassez. Todos nós passamos por escassez, sim ou não? Tem alguém passando aí por escassez em alguma área da sua vida? Então é nessa área que você vai ser tentado. Jesus, ele é levado nessa primeira dimensão, que é o deserto. E o que o Satanás questiona Jesus primeiro? Ele questiona Jesus se ele é filho de Deus. O primeiro questionamento que vai vir sobre a minha vida e a sua vida, para alguma tentação para a gente cair, vai estar sempre ligado no nosso pessoal. Vai estar sempre ligado quem você é, qual é a sua natureza. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer que eu e você continuamos sendo criaturas, não filho. Porque o filho, ele tem alegria em servir o pai, a estar com o pai, a caminhar com o pai. É ou não é verdade? O Bruno cantou uma música que a filha dele mais gosta, não é? Então o pai querendo agradar a filha, não é assim? E Satanás, ele sempre vai tocar na minha identidade e na sua. Ele sempre vai fazer um questionamento para você. Por que você está passando por isso? Por que isso está acontecendo na sua vida? Por que isso está vindo sobre você? Às vezes Deus te dá uma promessa, e Satanás, logo depois que você ouve a tua promessa, ele vai questionar você naquilo que você recebeu de promessa. E aí você vai falar assim: já faz tantos anos que falaram isso para mim. Mas a gente vai ver por que a gente perde às vezes a promessa. Porque Satanás, ele vai sempre tentar você aonde você está na escassez. Porque Jesus, ele foi tentado aonde ele tinha fome. E o que ele falou, Satanás? Tem essas pedras aí, é só você dizer para essas pedras se tornem pão, e ela vai se tornar pão. E vai poder matar a sua fome. E Jesus, ele virou falar assim: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra. Todo momento que nós estamos passando de escassez, a gente tem que pegar a palavra de Deus e declarar ela sobre a nossa vida, para reafirmar a identidade do Senhor sobre nós, mas para reafirmar coisas sobre a nossa vida. Às vezes Deus
deu uma promessa a você de um trabalho. E o Senhor falou, olha, eu vou te dar um trabalho assim, assim, assim. E o que vai vir sobre você antes? Um outro trabalho que vai desviar você daquele propósito. Porque ele não vai trazer algo ruim para você, mas ele vai te desviar de propósito. Eu lembro uma vez, uma pessoa pediu oração, se era para saber que Deus tinha dado um trabalho num determinado estado. E eu lembro que a intercessão orou por aquilo, e a intercessão não sentiu paz. Deus mostrou várias coisas acontecendo, e nós passamos para a pessoa isso. Mas a pessoa decidiu ir para aquele trabalho. Eu não vou dizer todos os erros que aconteceram na vida daquela pessoa para não expor. Mas ela quase perdeu o casamento dela. Ela quase perdeu a casa dela. Por causa de um trabalho que foi colocado como bandeja na frente dele. E aí a pessoa recebe logo de primeiro. Sem orar, sem perguntar para Deus. Sem ter a certeza do que Deus está dando. E você vai estar dando a sua promessa. Porque você já viu que você vai tentando aqui, tenta ali, é que nem ping-pong. Você bate ali, bate ali, bate ali, bate ali para ver se acerta. Mas com Deus não é assim. Quando Ele tem uma promessa, se você fica fiel, ela chega até você. Jesus teve fome. Agora, porque muitas pessoas estão frustradas em questão de relacionamento. Porque Jesus tem uma promessa de um esposo para alguém. Tem a promessa de uma esposa para alguém. Mas aí vem a tentação. Amados, eu vou falar algo para você que é muito sério. O corpinho bonito, a cara bonita acaba. Mas o caráter nunca. Né? A gente não olha o caráter. A gente olha o corpinho, olha a cara, olha o papo. Mas isso acaba. Isso você não consegue suportar por muito tempo. Mas um caráter, um coração que sabe respeitar, que sabe honrar, que sabe amar, isso você tem para a vida toda. E Satanás sempre vai colocar uma tentação que te agrade. É ou não é verdade? Você acha que vai colocar alguém que você vai olhar assim, Deus me livre e guarde. Não, vai colocar algo que os seus olhos seja atraído naquela escassez que você está. E muitas das pessoas é envolvida pela carência. Mas o Senhor quer dar a promessa certa. Agora, se você já casou, olha assim para uma outra pessoa que está casada do seu lado. Fala agora até o fim. Amém? Porque às vezes a gente não resistiu à tentação. Não soube esperar o tempo certo da promessa. Mas a gente precisa saber que o tempo certo da promessa, a situação que Deus quer estabelecer para a gente, Ele tem algo novo. Ele tem algo poderoso. Eu lembro uma vez que, eu brinco nisso, mas eu lembro uma vez que teve um rapaz que queria me conhecer mais. E eu lembro que teve alguns irmãos que chegou para mim e falou, Robertana, você está pensando que você é adolescente? Que você... Não, eu vou falar as frases que a pessoa falou para mim. Você está pensando que você é adolescente? Que o apóstolo Maurício tem que aprovar? Você já é uma mulher, você já tem um filho. Por que você não sai com essa pessoa e dá uma oportunidade para você conhecer essa pessoa e essa pessoa te conhecer? Aí eu olhei para a cara do irmão, pensei 10.000 respostas. Gente, eu tenho a mente rápida. Então você imagina o que eu não pensei, né? Aí eu virei e falei assim, deixa eu falar algo para você. Eu vim do mundo.
E no mundo eu já sei que me lasquei pra caramba. Agora eu prefiro confiar na promessa e naquilo que Deus determinou para mim. E eu lembro que teve o Papatone aqui. Quem lembra do Papatone? São poucas pessoas. Mas é um apóstolo baixinho, profeta. E ele veio para orar por mim, gente. Eu pensei que ele ia orar para outra coisa. Ele veio orar por mim, ele virou e falou assim: olha, Deus manda te dizer que Deus vai mostrar para o seu pai espiritual quem é seu marido. Foi liberada a promessa sobre a minha vida, a palavra profética. E na hora eu virei e falei assim, e era o Eric que estava traduzindo. Eu falei: Eric, você não errou na tradução? Aí o Eric: não, Robertânia. Daí o Eric perguntou de novo para ele. Perguntou para o Papatone: o que o senhor quis dizer de novo? Aí o Papatone repetiu de novo, né? E aí foi aonde que eu falei para essa pessoa que falou para mim. Eu falei assim: foi liberada uma palavra profética sobre isso, sobre a minha vida. E eu creio nos profetas que eu prosperarei. Amém? Mas, e aí o que aconteceu com essa pessoa? E aí eu falei para essa pessoa que eu não ia ter envolvimento com ela, que eu não ia conhecer, porque Deus tinha falado para mim não. E eu tinha sujeitado isso para o Maurício. Aí o AP virou e falou assim para mim: Robertânia, chuta o pau do balde mesmo, põe ele para correr, falou assim para mim. E aí eu mandei e falei: olha, a gente não vai conversar. Ele virou e falou assim: você não deu tempo nem de eu falar com você, para você me conhecer. Eu falei: mas eu conheço o meu Senhor. E ele disse: não, então é não nisso, né? E logo depois, esse rapaz, ele estava recebendo um processo, porque uns tempos atrás, ele saiu com uma mulher casada, e essa mulher casada, eu não me lembro se ela era casada com um policial, juiz, alguma coisa assim. E ele estava recebendo um processo. Ah, gente, olha o meu dia de vingança. Aí eu mandei para esse irmão. Falei: agora você cuida dele, tá bom? Porque esse irmão falou para mim que eu estava parecendo adolescente, que eu não ia, né? E aí eu mandei para ele, eu falei: ó, cuida desse irmão agora, nessa situação. Dele: Robertânia, eu tenho que pedir perdão mesmo, né? Eu falei: tem. Por quê? Porque quando você crê numa promessa, as tentações vão vir, coisas vão vir para você, para tirar você do foco. Jesus, ele teve que passar por todas essas tentações, porque queria tirar ele do foco. E a primeira coisa que vai tirar você do foco é questionando quem você é. Sempre vai falar: você, quem é você? Ah, você nunca deu em nada, você nunca conseguiu nada, você nunca vai ser nada. E ele começa, Satanás, ele não muda a estratégia dele. Vocês estão entendendo isso? Ele não muda. O primeiro questionamento com Jesus, no primeiro momento de escassez da sua vida, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área de saúde, você vai ser questionado quem você é. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que Deus está olhando para você? Será que Deus está cuidando de você? E Ele vai questionar você nisso. E muitas das vezes o que nos faz cair na tentação é a falta de temor. E nós aceitamos as tentações facilmente. Amados, quando você sabe que Deus tem uma promessa com você, é porque tudo lhe vai bem. Deus não te dá uma promessa para uma parte da sua vida ser destrutiva. Tem situações na nossa vida que nós precisamos pensar. Deus sempre vai pensar global. Ele sempre vai pensar no objetivo da família toda. Talvez no primeiro momento você não entenda, mas lá na frente você vai ver o que Deus está fazendo com a sua família. Se a sua família está crescendo, se a sua família está crescendo em plenitude de conhecimento e sabedoria,
presença, intimidade com o Senhor, você pode saber que você está dentro do propósito de Deus. Porque Deus, Ele traz você para uma parte boa. Agora, gente, na Bíblia, muitas vezes, pedra tem a simbologia de homem, sim ou não? E toda vez na nossa escassez, o que Satanás quer que nós façamos? Que nós dependemos do homem ou da força do nosso braço, e nunca de Deus. Nunca o que Deus pode fazer, e nunca que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida, né? E a gente precisa entender isso. Eu tenho promessas, gente, que falaram para mim esses dias. Eu estou lembrando dessas promessas. Esses dias eu vim até no carro conversando com o pastor Wanderson, porque várias pessoas já profetizaram que Deus me daria um carro. Mas se eu não for lá tirar a carta, eu nunca vou ter um carro. Concorda comigo? Mas, gente, era tão grande o trauma que eu tenho, que eu estou sendo liberta, amém? De tirar a carta, que eu passo mal, eu vomito, eu tenho taquicardia, o coração acelera, eu transpiro, coisa que não sou, de nervoso, por traumas. Mas eu tomei a decisão de buscar a minha promessa, de cumprir aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Gente, eu estou com 47 anos, é agora que eu estou tirando carta. Olha assim para o seu irmão, fala assim, nunca é tarde para a promessa cumprir na sua vida. Moisés, com 80 e poucos anos, a promessa foi cumprir. Abraão, com 90 e poucos anos, foi cumprir a promessa. Então, não acha que a promessa já passou. Olha para o seu irmão, a promessa ainda nem começou. Alguém tem mais aqui de 90 anos? 90 e poucos anos? A promessa, ela vai se cumprir. Amém? Mas eu e você precisamos ficar firmes, deixar que o temor do Senhor nos alimenta. Porque muitas vezes nós alimentamos a nossa alma com ansiedade, com preocupação. E aí você perde a confiança naquele que pode fazer todas as coisas sobre a sua vida. Amém? Fala assim para o seu irmão, Deus sempre tem um código extraordinário para você. Para você resistir toda a tentação e confiar nas promessas que saem da boca do Senhor sobre a sua vida. Amém? Não desista. A segunda dimensão que Jesus foi para a cidade santa, que está ligada na igreja, no corpo de Cristo. E o que Satanás fala de novo para Jesus? Ele questiona de novo, se tu és filho de Deus. Ele sempre está questionando quem você é. Se você é uma nova criatura, se você é filho ou se você continua sendo criatura. Se você depende dele ou se você não depende dele. Se você o ama por aquilo que ele pode fazer por você ou você ama ele por aquilo que ele é. Satanás sempre vai te questionar nisso. Ah, você está com o Senhor porque você quer receber bênção. Porque você quer receber alguma coisa. E ele vai diante de Jesus. Você acha que o Satanás não sabia quem era Jesus? Olha assim para o seu irmão, Satanás sabe quem você é. Da mesma forma que ele sabia quem era Jesus, ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe aonde que você pode alcançar e qual o destino que você pode chegar. Mas se ele puder te impedir para que você não alcance nada do que é seu, ele vai te impedir. Mas ele sabe quem você é. Por isso que ele questiona a sua identidade. Por isso que ele questiona quem você é. Ah, você? Quem é você?
Olha assim para o seu irmão, eu sou filho de Deus. Fala assim. Mas acredita. Não, fala como não, gente. Nem eu acreditei que você é filho de Deus. Fala de novo. Fala de novo para as trevas ouvir, gente. Amém? Porque nem a gente acredita que a gente é, né? E eu e você precisamos acreditar. E ele questiona a palavra novamente de Deus. Ele questiona o cuidado, a proteção. Ele questiona tudo. Então ele fala assim, ó, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Olha assim para o seu irmão e fala assim, todas as tuas promessas já está escrito. Você sabia disso? Já está escrito tudo que Deus tem para você. E ele fala aqui, ó, já está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão as mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E ele começa a questionar isso sobre a sua vida. Ele começa a questionar a autoridade que Deus deu para você. Ó, se você se lançar daqui, os anjos vão cuidar de você. Olha assim para o seu irmão, por que tanto medo? Se está escrito que os anjos vão te servir, vão cuidar de você, vão proteger você, vão estabelecer coisas sobre a sua vida, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ter fé sobre isso. Eu estou lutando com a minha alma para ter fé. Em questão de dirigir, porque eu passo mal até com outro motorista na minha frente dirigindo. Não é só eu no volante, não. Eu de passageiro. Mas eu estou acreditando. Aí o Wanderson virou e falou assim para mim, eu achei muito legal, guardei essa frase dele. Ele falou assim, Rob, se você não confia nas outras pessoas, você vai confiar em você, que você vai fazer certo. Eu falei, olha, nem nisso eu estou confiando. Mas eu vou crer nisso sobre a minha vida. E toda vez que eu sento ali naquele carro para dirigir, eu falo assim, eu confio que eu vou fazer o certo. Eu estou declarando para a minha alma. Eu estou declarando para mim mesmo que eu confio naquilo que eu vou fazer. Seja você na sua pregação, seja você ideias novas para o seu trabalho, seja você ideia nova para a sua empresa, você precisa confiar no que Deus está dando para você. Você precisa acreditar que aquilo é verdadeiro, que aquilo vai surgir efeito sobre a sua vida. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus faz comigo e com você. Deus, Ele dá tudo para nós. Em Lucas 10, 17 e 21 diz assim, e voltaram os 70 com alegria dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás com um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos dará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitos os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no espírito. Olha que coisa linda. Os discípulos estavam felizes porque no nome de Jesus os demônios se sujeitavam. E Jesus falou assim, eu dei essa autoridade sobre vocês. Eu coloquei essa autoridade sobre a sua vida. Mas não se alegra com isso. Se alegra que seu nome está escrito no livro da vida. Se alegra com isso. E naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes,
e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Amém? Jesus, ele se alegrou, porque naquele momento que os discípulos estavam descobrindo aquilo, o espírito dele se alegrou por aquilo. E o Senhor estava dando coisas novas, estava trazendo revelações novas, coisas extraordinárias. Amados, eu lembro que durante muitos anos da minha vida, no processo da minha conversão, a gente acabou de terminar o mês de confiar na misericórdia do Senhor, amém? Mas na verdade, a vida inteira a gente vai ter que confiar, sim ou não? A vida inteira. E eu lembro que eu falava assim para Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sim ou não? Então eu falava assim para Deus, falei, Deus, hoje eu quero dividir a minha misericórdia que se renovou. Então, eu dou um pouquinho da minha misericórdia para quem está no leito de morte, para que tenha tempo daquela pessoa ser salva. Olha, porque pensamento de criança, concorda comigo ou não? De menina, eu não tinha um entendimento disso, mas eu orava dessa forma. Senhor, eu estou dividindo a minha misericórdia agora com as pessoas que estão no leito de morte. Então, não deixa a pessoa morrer agora sem Jesus, porque eu dividi a minha misericórdia com a dela. Se ela não tinha mais misericórdia, eu dei a minha para ela. E aí no outro dia eu dividi com as pessoas que estavam no presídio. Aí no outro dia eu dividia com os andarilhos. No outro dia eu dividia com as prostitutas. No outro dia, e cada dia eu ia dividir na minha misericórdia. Gente, eu já dividi misericórdia com os corruptos. Porque era todo dia que eu dividia a minha misericórdia, até eu entender que era para todos. Amém? Porque eu achava, por eu ser nova convertida, por eu estar no processo, Deus tinha uma misericórdia para a minha vida, mas decorrendo do tempo que eu passasse, essa misericórdia ia se acabar. Mas eu dividia com as pessoas, até eu ter o entendimento, ser um pouquinho mais madura, amém? Que isso daí é coisa de menino. Mas aí você vai para a maturidade. Mas você acha que Deus não se alegra quando a gente tem esse tipo de coração? Eu parei para pensar, falei, Deus, eu acho que o Senhor ria muito de mim quando eu fazia esse tipo de coisa, esse tipo de oração. Não tem uma graça que o seu filho faz, que você fala assim, não dá em nada, mas você fala assim, que lindo. Não é? Quando é criança. Você fala que coisa mais linda. Não fez nada, não deu em nada, então era eu nessa época. Mas alegrava o coração de Deus. Mas depois que a gente começa a entender que a gente tem autoridade sobre isso, aí a gente já passa a orar de outra forma. A gente já passa a estabelecer de outra forma. A gente já passa a fazer as coisas de outra forma. Amém? A terceira. Não, aí Jesus diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando Satanás primeiro, ele tocou na identidade de quem nós somos, sim? Para Jesus. Mas depois ele quis tocar na identidade do Criador, do que ele faz para você. Que daí era o atributo de Deus. Quando ele foi tocar no atributo de Deus, o que Satanás fala? Não tentarás o Senhor teu. Jesus fala, não tentará o Senhor teu Deus. Lembra que o primeiro é só com você que ele está tentando, e ele vai tentar na sua escassez. No segundo momento ele tenta você e tenta mostrar que o atributo de Deus sobre a sua vida não vai funcionar. Sabe por quê? Porque é o momento onde você precisa acreditar em tudo que Deus vai fazer com você. Você já teve momentos de escassez que você orou e Deus proveu? Sim ou não? Gente, eu tenho, até hoje, Deus faz isso comigo. E vai fazer até o dia que eu for para a glória. Amém? Mas tem momentos que Satanás ele está tentando você a blasfemar contra Deus, a você a murmurar contra Deus. E quando você faz isso, você perde a promessa.
Porque o que acontece? O anjo está correndo para trazer a promessa de você. Aí você corta a promessa. Você começa a murmurar, você começa a dizer que não acredita, Deus não vai fazer mais. E você começa a liberar todas essas palavras. E você começa a impedir do que Deus faz sobre a sua vida e sobre a minha vida quando eu abro a minha boca para murmurar. Quando eu abro a minha boca para blasfemar contra Deus. Ah, Robertânia, eu não blasfemo contra Deus. Será? Para se ouvir. Porque às vezes a gente está tão desesperado que a gente já nem se ouve mais o que fala. Às vezes a pessoa que está do nosso lado fala assim para a gente: olha o que você está falando, presta atenção. Eu estou falando o quê? Você está amaldiçoando, você está blasfemando, você está murmurando. Não, não estou não. Por quê? Porque já não vê mais isso. E eu e você precisamos mudar esse entendimento dentro da gente. A terceira dimensão é no monte alto. E os reinos do mundo e a glória deles. Que Satanás fala, ele fala assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Você percebe que na terceira tentação de Jesus, ele já não questiona mais quem você é. Ele já sabe que você é filho. Então ele não vai questionar nisso. Porque você já teve experiência com Deus. Você já viu Deus te protegendo. Você já viu Deus te dando livramento. Você já viu Deus te dando provisão. Você já viu Deus fazendo sinais e maravilhas sobre a sua vida. Você já viu Deus curando você. Você já viu Deus fazendo algo maior sobre a sua vida. É outro tipo de tentação que nós temos agora. Cada nível que você vai passando, cada tentação que você vai resistindo, porque tem tentações que nós caímos, sim ou não? Tem tentações que nós resistimos. Agora vamos pensar nisso. Quantas vezes eu e você já fizemos um voto com Deus? Deus, se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer isso comigo, eu vou dar tanto de oferta, eu vou dizimar na sua casa, eu vou fazer isso para o Senhor. E quantas vezes você recebeu a promessa de Deus e você foi tentado a não cumprir com o seu voto? E você não cumpriu com o voto. A maioria não cumpre. Esses dias uma pessoa falando comigo, ela virou e falou assim: ela fez um voto com Deus e Deus abriu as portas, amém? Coisa que era para sair daqui a alguns anos, saiu questão de meses. Um processo sobre a vida dela. E ela fez um voto de fazer, e ela chegou para mim e falou: Rob, como é difícil cumprir esse voto. Porque eu fiquei pensando, com esse dinheiro aqui eu posso fazer isso aqui. Com esse dinheiro eu posso orquestrar ele e pôr para esse lado aqui. E eu virei e falei assim: olha, conselho, amém? Falei, se eu fosse você, eu cumpriria o voto. Porque se Deus abriu essa porta, você cumprindo o voto, o que vai acontecer sobre a sua vida depois? O que vai ser aberto lá para frente depois na sua vida? Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho. Se você já fez algum voto para o Senhor e não cumpriu. Depois, no final, nós vamos ter um momento de você trazer o dízimo e a oferta. E se você hoje pedir perdão para Deus: Deus, eu não cumpri o voto. Eu recebi a promessa, mas eu não cumpri o voto. Porque às vezes você faz o voto de cura, de várias outras coisas. Deus nunca te pediu um voto, você que decidiu fazer. Sim ou não?
Eu nunca vi na Bíblia que Deus pedia para alguém um voto. Eram os pais que decidiam fazer o voto e você que faz o voto. Se você não tem o valor do voto que você falou, mas pelo menos dê 10% do que você tem e fala: Deus, eu estou te pedindo perdão, porque o Senhor me deu a promessa. E eu estou paralisando outras promessas na minha vida porque eu não cumpri o meu voto. Porque, amado, uma coisa que Satanás, ele sabe muito bem fazer, ele é legalista. Por isso que ele te tenta para que você caia no pecado, porque ele pode reter as tuas promessas. Por legalidade. Vocês estão entendendo isso? Por legalidade. Mas a partir do momento que eu me arrependo, peço perdão para Deus. Se você tem 10% do voto, você tem 5% do voto. Chega diante do gasofilácio e fala: Senhor, eu quero te pedir perdão, mas eu quero cumprir o meu voto. O que eu tenho, isso é hoje para isso. Mas lá na frente eu vou fazer isso. Sabe, às vezes tem pessoas que falam assim: Deus, se o Senhor me der esse emprego, o primeiro salário é todo do Senhor. Aí recebe o salário e fala: Deus, não, eu preciso pagar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A tentação já veio. E quando nós fazemos isso, nós quebramos aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E é nessa terceira tentação que nós caímos. Porque nessa tentação, essa dimensão, ela não questiona a sua identidade. Porque sabe que você já experimentou várias outras coisas. Você foi restaurado, os princípios aconteceu com você. Mas Ele quer que você se prostre diante dEle e adore Ele. Porque quando você toma uma decisão de fazer um voto com Deus, estabelecer as coisas com Deus, estar para Deus, a partir daquele momento que você não fez para Deus, você fez para alguém. Vocês entendem isso? Alguém recebeu o seu voto. Então, quando fala assim, por que Ele quer que você se prostra diante dEle? Porque prostrar fala de você cair, de você se render, de você se lançar por terra, de você estar ali. Para Satanás, você fazer isso é sinal de humilhação sobre a sua vida. Mas ele não quer humilhar você. Ele quer dizer, para Deus dizer assim: esse me serve, esse se prostra diante de mim, porque eu sou o dono dele. Agora vamos pegar aquele jovem rico. Ele tinha tido algumas experiências, ele guardava a lei. Ele honrava pai e mãe. Não honrava? Ele não matava, ele não roubava. Mas a hora que Jesus falou: opa, falta alguma coisa. Falta você se render, se prostrar diante de mim. Falta você verdadeiramente me adorar. Você prestar um culto para a minha vida. Vende tudo, dá aos pobres. E naquele momento aquele jovem rico se entristeceu e não quis prestar o culto ao Senhor. Não quis estar com o Senhor naquele momento. E ele perdeu a visitação do Senhor, de caminhar com Ele, andar com Ele pro resto da vida dele. Em nenhum momento Jesus amaldiçoou aquele jovem. Não. Jesus se encheu de compaixão. A palavra de Deus diz isso. Mas é nesse momento que nós somos testados, que somos tentados pela cobiça que temos dentro de nós. É esse momento que você vai ser tentado, na cobiça que você tem no seu coração. Daquele jovem, a cobiça dele era o dinheiro. Por isso que Jesus falou aquilo para ele. E cada um recebe, seja a cobiça do seu padrão social, financeiro, ou seja no poder de você influenciar pessoas, ou fazer o seu nome conhecido.
Porque eu e você sempre seremos julgados pela motivação do nosso coração. Olha assim para o seu irmão, fala assim: você sempre será julgado pela motivação do seu coração. Você não vai ser julgado às vezes pela atitude, porque às vezes a gente pode ter até uma atitude errada, mas com a motivação correta, porque a gente não sabe como colocar em prática da forma certa. Mas a gente pode fazer até coisa certa, mas que a motivação é errada no nosso coração. E é isso que Jesus olha. Qual é a motivação? Jesus estava olhando para aquela viúva que trazia oferta. Gente, ó, diante do gasofilaço, sabe por que nessa casa não tem nome de pessoas que põem dízimo e oferta? Alguém sabe por que não tem? Não? Vocês têm curiosidade de saber? Sabe por quê? Porque quem vê todo dia o que você põe aqui é Jesus. É Ele que está olhando no gasofilaço qual a intenção do seu coração, no que você dizima, no que você oferta. Ele sabe qual é a motivação e da forma que você está fazendo. Se Jesus que toma conta disso, você acha que nós líderes aqui vai querer colocar o seu nome? Não podemos, concorda comigo? Porque é Jesus que olha qual é a motivação que está no nosso coração. E a gente vai ser tentado naquilo que nós cobiçamos, seja poder de influenciar pessoas, seja em fazer o seu nome engrandecido, seja você passar a perna em cima de alguém, é a cobiça que está no teu coração. Agora, quando a motivação do teu coração é plena, absoluta, não quer dizer que você não vai ter guerra. Olha assim para o seu irmão, você vai ter guerra sempre. Vai ter sempre pessoas invejosas ao seu lado, fala assim. Vai ter sempre pessoas para irritar você. Não tenha essa ilusão que vai acabar isso. Amém? Até o dia que você for para a glória, amado, vai ter gente assim do seu lado, amém? Deus usa aqueles que estão disponíveis, Satanás usa aqueles que estão feridos. Sempre vai ter uma pessoa ferida do seu lado para fazer algo contra você. Então, guerra, luta nunca vai parar sobre a sua vida. Mas o que você precisa entender e saber, qual é a motivação que você vai conquistar a promessa da sua vida. Porque eu e você precisamos entender que está escrito cada promessa sobre a minha e a sua vida. Amém? Deus escreve, Deus já direciona, já aponta você para várias coisas para a sua vida. Se você não quer, é uma questão. Se você não quer a promessa sobre a sua vida, eu vou falar para Deus transferir para a minha. Amém? Que vai encaixar mais aqui. Do mesmo jeito que eu fazia com a misericórdia, eu faço com a promessa. Amém? Eu sei que Deus vai entender tudo isso. Mas saiba que Deus tem promessas para mim e para você para cumprir. E eu tenho que confiar nele e acreditar. Eu tenho que tomar posse dessa verdade sobre a minha vida. Eu tenho que prosseguir para que isso aconteça. Agora, você precisa tomar atitudes que sejam na dependência do Senhor, de acordo com a bondade e a fidelidade do Senhor. Quando as promessas estavam para chegar para Daniel, o anjo ficou preso, sim ou não? Teve que interceder lá para que liberasse outro anjo para vir e para fazer. Em Ezequiel 36, de 26 a 28, diz assim: Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis o meu juízo, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É hoje que Deus está querendo fazer comigo e com você hoje.
dá um coração novo, para que eu e você resistimos todas as tentações, para que você possa se apropriar da tua promessa. Amados, quando vem uma tentação, você fala assim: Deus, minha promessa está perto, eu vou resistir a ela, e eu quero a minha promessa, eu não quero qualquer coisa. Por que Satanás falava assim para ele: ó, você quer todo esse reino? Eu te dou. Vai dar para Jesus o que era dele. Vocês estão entendendo isso? Jesus, ele sabia quem ele era, sabia por que ele veio, qual é a autoridade que estava sobre a vida dele. E Satanás querendo ludibriar ele naquilo que era dele. E é isso que Satanás faz com você. Quanto testemunho eu já ouvi de pessoas que cantam, que fez pacto com Satanás, fez uma troca para conseguir fama e qualquer outra coisa. Amados, Deus já tinha fama para essa pessoa. Satanás tentou ele só para pegar aquilo. Quantas vezes eu ouço que a pessoa fala assim: eu cantava na igreja, por isso que eu canto bem. Deus tinha uma promessa de glória para essa pessoa, e Satanás levou para outro lado. Nós precisamos entender isso. Quando Deus, ele quer te dar algo, porque já é seu. Satanás, ele vem só para tentar te enganar naquilo que é teu como promessa, naquilo que ele já falou é teu. No 10 diz assim: então disse Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando Satanás, ele fala para Jesus prostrar e adorar Ele, está falando do quê? Por que Jesus fala assim: só a Ele servirás? Porque a gente às vezes, por causa de uma cobiça, de uma vida financeira, o nosso trabalho passa a ser o nosso Senhor. Por isso que nós não cumprimos votos que falamos com o Senhor, que determinamos com o Senhor. Aonde eu sirvo mais, é o que eu mais adoro. E eu e você precisamos entender: se o meu coração está conectado ao Senhor. Amados, quando eu e você resistimos à tentação, somos servidos pelos anjos do Senhor. Jesus, ele resistiu. A hora que ele terminou de resistir, vieram os anjos para poder servir ele. E hoje tem anjos aqui querendo servir você. Tem situações na sua vida que você caiu, mas tem situações na sua vida que você resistiu à tentação e está firme. E é nessas situações hoje que o Senhor, vou pedir para o pobre subir, o pessoal do louvor, e nessas situações que você hoje precisa falar com o Senhor e buscar o Senhor. E conforme você for conversando com o Senhor, conforme a palavra, a canção for sendo falada, se você fez voto e não cumpriu o teu voto, esse é o momento do conserto, de você trazer uma oferta, de você trazer o seu dízimo, se consertar com o Senhor, mas de você dizer para Satanás que você não abre mão de nenhuma das suas promessas, que ele te enganou até hoje, mas a partir de hoje, você como filho, assume a sua autoridade para receber as promessas do Senhor. E traga a sua oferta e o seu dízimo com esse entendimento. Primeiro você pede perdão, porque sem perdão não há remissão. Amém? Por isso que a gente tem que confessar, se arrepender, pedir perdão, para que haja remissão daquilo que é promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Eu não sei você,
Mas eu não quero ser roubado mais por Satanás. Nem que as minhas promessas tardem de chegar até a mim. Deus num dia pode mudar a sua história. Questão de segundos Ele pode fazer. Eu não sei como vai ser. Mas eu sei que eu não abro mão das minhas. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está pela internet, fala com o Senhor agora. E vê a oferta que o Senhor quer que você dê. Não faça mais um voto de tolo com o Senhor, mas venha diante do altar e assume aquilo que você fez com o Senhor, e que você não abre mão das suas promessas, que você errou, mas você se consertou, e que os anjos venham servir você nesse momento.